Começa agora, Metrópole Debate. A TV Metrópole cada vez mais perto de você. Mais uma vez estamos abrindo espaço para você, trabalhador, trabalhadora, a caminho da aposentadoria. Conosco o professor Paulo Bacelar para fazer mais uma edição do Metrópole Debate a caminho da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo à TV Metrópole. Nós temos muitas perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta vem do Nathaniel Soares de Menezes, ele é de Caucaia e pergunta: o sogro dele se aposentou por idade. Algumas pessoas falaram que a esposa dele não tinha direito a se aposentar porque ela nunca contribuiu para o INSS. Ela tem 65 anos de idade e quer saber, professor Paulo Bacelar, se a sogra do Nathaniel tem direito a se aposentar. Bom, nesse caso ele está certo. A pessoa que informou a ele que ela não iria se aposentar está correto porque ela nunca contribuiu. Então só tem direito à aposentadoria quem contribui para a Previdência Social. E também ele não terá direito a amparo social idoso, que é com 65 anos, por causa da renda familiar e aí por causa da renda da aposentadoria do marido dela. Dona Jeane de Menezes Costa, também de Caucaia, pergunta: o que uma pessoa que nunca trabalhou com carteira assinada faz para conseguir a aposentadoria? A aposentadoria não tem como fazer, porque a aposentadoria precisa de contribuição. Você que não contribui, nunca irá se aposentar. A aposentadoria tem que ter contribuição. O marido da Dona Maria de Lourdes trabalha há 27 anos na mesma empresa com produtos químicos. Ele tem direito à aposentadoria especial? É a pergunta da Dona Maria de Lourdes, que reside em Caucaia. Olha, o fato somente dele trabalhar com produtos químicos não dá direito a ele à aposentadoria especial. O que vai dar direito à aposentadoria especial é se ele comprovar o contato direto com esse material. E quem faz isso é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que irá ser analisado pelo INSS quando ele der entrada na aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, nossa telespectadora Edilânia Gonçalves, que mora em Caucaia, diz que é viúva e tem uma dúvida. A filha tem direito a receber algum tipo de pensão? Se ela falecer, ela tem direito à pensão se ela for segurada. A filha dela teria direito à pensão se ela fosse segurada e ela só tem direito à pensão até os 21 anos de idade. Pelo pai, ela teria direito também, se ela tiver menos de 21 anos, ela pode dividir a pensão dela com a mãe. Mais uma pergunta. Minha mãe tem 69 anos, mas não é aposentada porque meu pai foi aposentado como funcionário público. Ela tem problema de saúde por conta da diabetes, amputou 3 dedos do pé. Ela tem ou não direito a algum auxílio-doença, mesmo nunca tendo contribuído? Pergunta da dona Francisca Marilac, da cidade de Caucaia. Quantas perguntas de gente que não contribui, né, Luciano? E essa questão de ser esposa, companheira do funcionário público, tem algum impedimento, professor Paulo Bacelar? Porque a renda familiar, ela impede que a pessoa receba o amparo social ao deficiente físico ou amparo social ao idoso. Então, caso ele tendo uma renda, sendo aposentado por qualquer regime, essa renda impedirá que ela receba o amparo social idoso. Por isso que é importante a contribuição, porque aí ela teria direito a algum benefício previdenciário. Pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar e mora na cidade de Caucaia. Ela nos ligou, professor Paulo Bacelar, dizendo que tem uma sobrinha que ficou viúva há mais de 10 anos. Tinha 2 filhos menor de idade na época e não ficou recebendo nenhum tipo de auxílio. Ela pergunta por que a sobrinha não conseguiu e se ainda pode se aposentar. Olha, ela só vai ter direito à aposentadoria se ela tiver contribuído durante 15 anos. Ela tendo algum problema de saúde, ela pode ter um amparo social deficiente. Ela deve requerer esse benefício e irá ser feita uma perícia médica e somente assim poderemos saber se ela tem direito a algum benefício. O nosso telespectador Fernando, do bairro Vila Velha, em Fortaleza, disse que o pai dele morreu há pouco tempo e tinha 8 filhos. Uma filha é deficiente visual e é divorciada. Outra tem um filho especial. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se a pensão do pai dele pode ficar para a filha que tem deficiência visual ou para o neto que é especial. Olha, Zé, a pensão nesse caso não vai ficar para nenhum dos dois. Porque o neto ele não é dependente da Previdência Social, a não ser que ele seja tutelado, uma tutela judicial. E a filha, mesmo ela tendo deficiência, ela já se emancipou quando casou, já que ele disse que ela é divorciada. Então, o casamento emancipa mesmo a pessoa com deficiência. Francisco Irã de Souza Rodrigues, do bairro Jardim Guanabara, tem 29 anos de contribuição, trabalhou 10 anos com produtos inflamáveis em um posto de gasolina como frentista e trabalha há 12 anos à noite como porteiro.
Com esse tempo, professor Paulo Bacelar, o senhor Francisco Irã tem direito a se aposentar? Olha, ele pode dar entrada, porque os 10 anos que ele trabalhou, né, como frentista, pode ser considerado como especial, mas vai aumentar 40%. Então seria aí 14 mais 4 anos. Seria 14 anos mais 12, né? Seriam 26 anos de contribuição. Aí nesse caso não, porque ele não poderia juntar um período comum com um especial, ele não teria direito ainda. Mas ele diz, professor Paulo Bacelar, que no caso já tem 29 anos de contribuição. Nesse total, né? Não? No total, tem 29 anos de contribuição. Desse total, 10 anos trabalhando com produtos inflamáveis em um posto de combustível. E mais 12 à noite como porteiro. Vamos dizer que esses 10 anos ele conseguisse aumentar em 40%, seriam 14. Desses 29 então, mais 4 iriam não daria 33. Os 35 anos, não daria os 35 Nesse anos. caso do trabalho à noite, não dá direito à aposentadoria especial. A questão de você receber adicional de insalubridade ou adicional noturno não dá direito a ter esse acréscimo de 40% do benefício. Então, nesse caso, senhor Francisco, pelas explicações do professor Paulo Bacelar, o senhor precisa contribuir um pouco mais, mesmo contando com esses 4 anos a mais, por conta da exposição a produtos inflamáveis, no caso do trabalho exercido em um posto de combustíveis. José Nilton de Souza, bairro Parangaba, tem um processo tramitando na Justiça Federal sobre benefício por tempo de contribuição proporcional. Foi julgado em abril de 2011, procedente, e a Previdência recorreu. Hoje esse processo está parado e eu estou prestes a completar os 35 anos de contribuição. Poderei pedir logo, professor Paulo Bacelar, a aposentadoria comum ou somente quando sair o resultado? Olha, ele pode pedir a aposentadoria comum com 35 anos. Se vier a ser concedido o direito na Justiça Federal, o INSS irá chamá-lo para ele optar pelo melhor benefício, o mais vantajoso, aí ele teria que optar, mas ele pode pedir logo a aposentadoria comum até que saia a decisão judicial. O telespectador Edivaldo Arruda de Souza, do bairro Passaré, em Fortaleza, foi casado durante 23 anos com uma pessoa que veio a falecer há pouco tempo. Ele tem direito a receber algum tipo de pensão? Ele morreu, quando é que ele faleceu? Ele não fala o tempo que a esposa, que a pessoa com quem ele conviveu, faleceu. Faleceu há pouco tempo, né? Olha, tem direito à pensão se ele comprovar a união estável. Eu entendo aí que ele não era casado. Então ele teria que comprovar aí pelo menos... Não, ele disse que foi casado, professor Paulo Bacelar. Foi casado durante 23 anos. Então se ele foi casado... Ele foi casado com essa pessoa e ela faleceu. Quando ele era casado, não tem nenhuma dúvida de que ele tem direito à pensão. Agora, ela precisa ser segurada na Previdência Social para que ele tenha direito à pensão. Agora, enquanto tempo que ela seja segurada. Pergunta do Edivaldo, eu creio que ficou uma dúvida para ele mesmo, professor, que ele pergunta se ele não faz referência a quanto tempo se separou, se ficou viúvo. Mas qual o intervalo de tempo entre a morte do cônjuge para o cônjuge também ter direito à pensão ou algum benefício previdenciário? Não tem nenhum tempo mínimo. Basta que ela, se ela casar num mês e na lua de mel ele vier a falecer, ela já tem direito à pensão, tanto o homem quanto a mulher. Mas depois da morte, ela não tem carência. Mas depois da morte, professor Paulo Bacelar, esse benefício pode ser requerido em quanto tempo? Ele tem 30 dias para requerer para receber do óbito. Mas se ele requerer daqui a 2 anos depois do óbito, por exemplo, ele vai ter direito à pensão, mas ele vai receber a partir daquele requerimento. Mais uma pergunta, José Carlos Alves da Silva, bairro Bom Sucesso. Ele diz que está desempregado, mas é segurado do INSS, é soro positivo e vai fazer uma cirurgia. O José Carlos vai ter direito à licença médica pelo INSS, professor Paulo Bacelar? Se ele mesmo estando desempregado ainda mantiver a condição de segurado, ele tendo uma incapacidade para o trabalho após a cirurgia, ele pode requerer o auxílio-doença. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta, deixe as suas dúvidas nesses endereços que aparecem na sua tela. E daqui a pouco a gente volta com mais perguntas dos nossos telespectadores.